você que acompanha o Sala 203, estamos no nosso estúdio recebendo o José Modelski Júnior. Mas, em 2 minutinhos, a gente vai bater um papo muito especial. Fique ligado, a gente já volta. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Estamos de volta e agora sim vamos conversar com o José Modelski Júnior, que é uma personalidade aqui do município, já foi presidente e líder sindical aqui no nosso município e é uma autoridade no ramo. Modelski, primeiramente, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para conversar conosco e falar um pouquinho sobre a tua história, né? Tua vida e também teu trabalho, tua vida profissional, mas vamos conversar um pouquinho sobre ti. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203 e, novamente, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Thales. Eu que primeiramente agradeço porque todo o espaço que a gente tem para falar um pouco sobre isso que você citou principalmente. A atividade do movimento sindical é uma atividade que a gente faz para muitas pessoas, né? Então, é sempre muito importante você ter espaço para você falar um pouco sobre isso, porque é dessa forma que a gente também consegue divulgar, né? Porque a gente sabe que em tudo tem, né, os prós e os contras, e no movimento sindical, muitas vezes a opinião pública é assim, bastante inundada com notícias muito ruins, né? E o trabalho sério e o trabalho que se faz com um objetivo coletivo, muitas vezes ele fica por baixo dessa cortina de fumaça, digamos assim. Então, a gente sopra um pouquinho quando a gente pode vir a público e falar um pouco sobre esse trabalho. Modelski, antes de nós entrarmos, né, na liderança sindical, vamos falar um pouquinho do Modelski, que tu é natural, sim, né? Sim. Aqui de Serafina Correia. Uhum. O teu pai tinha cartório também, né? Meu pai era o escrivão numa época em que ele abrangia tudo que hoje está dividido. Tem o tabelionato e tem o cartório.
Meu pai fazia tudo, então ele fazia registros de nascimento, ele fazia escrituras diárias, ele fazia casamentos, né? Então ele abrangia tudo, né, do que era esse tipo de serviço, esse tipo de registro. E hoje a gente sabe que existem dois estabelecimentos, dois órgãos separados, né? Então o meu pai realmente era também muito considerado muito na cidade, no município, fez parte da comissão de emancipação. Então, realmente, assim, falar em José Modelski era uma referência e para muitos ainda hoje muitos que conheceram e que ouviram falar e até em outros lugares, porque ele também exerceu parte da atividade em Montauri, numa determinada época. Então, ele realmente era uma referência. E aí teve o do cartório, passou uma época que tinha que ser concursado, né? Sim. Algo assim, né? Sim. E aí acabaram, veio outras pessoas, né? Sim. É que o meu pai, ele se aposentou em 71. Então, naquele momento, ele já não podia mais exercer. Então, dali em diante, já passou a ter outra pessoa no lugar dele, porque era uma aposentadoria compulsória e aí é designado conforme... hoje é assim, né? A pessoa tem que estar qualificada, concursada para poder exercer, né? Então, depois do meu pai, eu até não me lembro exatamente quem foi que veio logo depois, mas ele se aposentou em 71. E tu acompanhou um pouquinho desse processo também no cartório, né? Acompanhou, logicamente, mas tem alguma coisa que tu te lembra do cartório, assim, que nessa época te chamava a atenção? Isso... O pai, ele muitas vezes era procurado fora do horário de trabalho, né? Por causa de algum documento, por causa de alguma pessoa que vinha lá para pedir informações, né? Então, a vida no cartório era assim, tinha os momentos de casamentos ou de alguma coisa que eu me lembro muito quando o pai saía para fora da porta do cartório e chamava alguém que estava passando na rua para ser testemunha. Era uma coisa assim, né? E o pessoal se dispunha, assim, com muita facilidade. Era uma outra época, o pessoal se conhecia mais e tal, né? Então, tu estava passando na rua, de repente, o seu José ia lá e dizia: ô, Thales, vem aqui para ser testemunha de um registro, de uma escritura, para ser testemunha de um casamento. Então, era uma das coisas, assim, que eu achava bem interessante. E, né, aquelas coisas que o pessoal conta sobre, às vezes tem esses detalhes sobre registros, né? Então, um registro de um nome que, de repente, não é feito... A pessoa se expressa de um jeito, e como era também uma época onde ainda tinha muitas pessoas que não tinham tido uma educação mais formal, assim, né? Então, falavam de uma forma mais popular, e isso refletia nos registros, porque a pessoa vinha para dizer, para registrar um nome, né? E vinha lá o cara e dizia Zandir, e ele registrava Zandir, né? Então, essas coisas eu me lembro de algumas coisas assim que aconteceram. Mas, Modelski, como é que tu entrou no movimento sindical? Vou falar um pouquinho da tua história. Eu, na verdade, eu comecei mesmo foi com um grupo de estudos. Tinha um grupo de estudos de pessoas assim. Eu fiquei fora por um tempo. Eu cheguei a ficar morando em Porto Alegre por 1 ano. Aí eu voltei de Porto Alegre e tinha uns colegas meus, mas outros também de idades um pouco maiores do que eu. Nessa época tinha 17, 18 anos. E eles tinham formado um grupo de estudos. E a gente começava a fazer certos debates, mas eram debates assim bem não direcionados exatamente, por exemplo, para um debate político, né? Ou eram temas. Então se discutia a questão de, vamos supor, a Ásia, como é que funciona nos países da Ásia, quem tem
alguém que é eleito, quem tem imperador. Aí se discutia sobre a Segunda Guerra, aí como é que começou, quem que fez o quê. Então, era um grupo de estudos. Desse grupo de estudos, eu comecei a participar do grupo de jovens que fazia a liturgia na igreja. E, nesse grupo de jovens, a gente começou a criar algumas coisas, né? E nós criamos, uma vez, uma espécie de jogral para a Sexta-feira Santa, onde tinha uma representação de pessoas assim que representavam alguém da nossa sociedade no geral, porque tinha o índio, tinha o negro, tinha o trabalhador, tinha a mulher. Então, assim, isso já foi uma inovação bastante forte na época, que houve também assim questionamentos sobre nós termos feito essa encenação durante uma Sexta-feira Santa de falas dessas pessoas dentro da realidade social que elas viviam, né? Então, essa fase do grupo de jovens, né, ela foi assim também uma coisa que foi ligando a pessoas que estavam, na época, iniciando um partido aqui em Serafina e que daí a gente passou a conviver, né, com essas pessoas, e foi por aí que eu comecei a fazer essas discussões. E depois houve um grupo que se formou que estava buscando fazer uma chapa de oposição ao sindicato aqui em Serafina da Alimentação. Então, como eu já fazia parte dessas discussões de grupo de jovens, de grupo de formação política, aí me chamaram para fazer parte desta chapa. E essa chapa concorreu, então, na época, na eleição de 1993. Foi uma eleição que teve duas chapas, teve uma disputa no sindicato, e nós, como oposição, vencemos a eleição. Então, começamos a ser os representantes dos trabalhadores da alimentação em 94, que a gente assumiu, e aí a gente começou um trabalho, e foi um trabalho que frutificou muito, porque o sindicato ele começou a participar mais. Nós tínhamos, na época, a federação no estado, que o sindicato até participava, mas não tinha assim aquilo que não trazia muito para si mesmo as coisas que se faziam, tipo fazer formação sindical para as pessoas que eram de dentro da empresa, para fazer coisas assim, mobilizações. Nós tivemos um histórico, Thales, de não ter feito greves. Assim, a gente fez duas greves que eu me lembre na minha história. Aqui em Serafina foram duas, uma na BRF e uma na Grano, em toda a história. Então, mas a gente estava muito na porta de fábrica, e a gente levava um jornal, levava um informativo. Então, essas coisas foram assim mudanças significativas daquilo que era antes e o depois do sindicato, da sua atuação. Então, essas foram coisas marcantes lá do início. Mas, para fazer esse resgate da tua pergunta, eu comecei assim, fazendo coisas mais de participar de grupos que atuavam de alguma forma, como o grupo de jovens, né? E um grupo que estava começando a fazer uma discussão política, e daí eu me canalizei, na verdade, pro sindicato por causa disso. E Serafina Correia tem, né, diversas lideranças sindicais, né, que estão à frente do sindicato. Também estivemos, né, infelizmente não está mais aqui conosco, mas nós tínhamos um líder que estava na CONTAC, né? O Ciderley. O Ciderley, né? Ele foi muito marcante, a história dele em todo o país e até a nível internacional. Ele marcou muito, porque ele era assim uma pessoa diferenciada. Ele era também uma pessoa que não tinha um estudo formal, né? Ele estudou pouco na vida. Ele morava em Carazinho
e foi criado, na verdade, numa fazenda lá por pessoas que não eram os pais dele. Os pais dele estavam próximos, mas ele, na verdade, vivia numa casa do dono das terras. E então, assim, ele teve uma infância de trabalhar muito no meio rural, assim, de cuidar de animais e tal. Mas depois ele acabou indo para Canoas. E aí ele começou lá, como ele foi trabalhar no moinho em Canoas, ele começou a ser... Primeiro ele era um chefe de produção. E acabou que desse chefe de produção ele acabou indo para o sindicato, né? E de lá ele começou uma história que foi muito rapidamente. Ele se tornou uma liderança no Estado, assumiu a federação e depois ele mesmo criou a Confederação A Contar, que foi ele que iniciou com outras lideranças do país. Mas ele foi muito marcante aqui em Serafina porque nessa eleição de 93 ele era, digamos, o que, pela experiência, por tudo aquilo que ele já sabia do movimento sindical, ele nos dava a linha de como era para a gente atuar, né? E ele, depois que nós tivemos essa vitória, ele sempre foi muito próximo aqui de Serafina e acabou até, né, que ele perdeu a esposa num determinado momento e acabou se casando com a Geni, que foi a primeira presidente dessa eleição em diante, né? E foi a primeira presidente mulher do sindicato, foi a Geni, e também tinha uma liderança porque ela participou, junto com o Ciderley, de muitas ações da federação, da confederação, e que a confederação tem até hoje uma ligação direta com a UITA, União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, e assim foi para diversos encontros fora do país, na Europa, aqui na América Latina. Então, a história do sindicato de Serafina é um antes e depois da nossa eleição e, ao mesmo tempo, um antes e depois de ter havido o Ciderley como digamos assim, um influenciador, vamos dizer hoje, né? Ele foi diretamente assim o influenciador daquilo que foi sendo adotado pelo sindicato, de como ele atuava. O sindicato cidadão, que ele falava muito, era aquele sindicato que não ficava só na luta do salário. Era um sindicato que buscava participar de conselhos municipais, Conselho Municipal da Saúde, da Emprego e Renda, dos idosos, até do conselho do plano diretor. Então, era para que aqueles temas que são importantes para os trabalhadores, o sindicato estava também participando das discussões. A saúde, como é que está? A moradia, como é que está? Né? Todas essas questões, o Ciderley dizia, é o sindicato cidadão, né? Então, assim, ele teve assim uma influência muito grande em Serafina, por ele ter, sim, assim, mais diretamente feito esse grupo assumir o sindicato, né? Porque ele teve muita influência a nível de Brasil muito grande. Mas aqui no Rio Grande do Sul, realmente se destacou assim o trabalho que ele fez em Serafina. Foi um pouco assim, um sindicato que eu quero que tenha muito a minha cara, né? O pensamento dele. E isso realmente aconteceu. E isso fez do sindicato de Serafina ser uma referência até hoje. Vamos falar um pouquinho da evolução sindical, porque acompanha o movimento sindical já há um bom tempo, né? Sim. Como é que tu vê a evolução dos sindicatos? Como é que o sindicato era visto lá atrás, quando tu começou, como foi visto e como é visto hoje? Porque a gente sabe que tem bastante discussões, né? Sim. É um tema até, entre aspas, um pouco, podemos dizer, não... polêmicos, né? Polêmicos, né? Sim. Como é que tu vê, na visão tua, como sindicalista, Sim. como é que tu vê a evolução do sindicato e como ele era visto, né? Sim. Como foi e como é agora? Sim. Bom, o sindicato ele também tinha
assim, uma força diferente ao longo do tempo, uma forma de importância. O mundo do trabalho mudou muito, né? E mais recentemente mudou muito. Então, o sindicalismo, ele, né, se pegar um resgate histórico, ele tem uma característica principal. O sindicalismo, ele atua de forma coletiva. Isso, vai pegar a história do 1º de Maio, né, que é uma referência. Hoje temos um 1º de Maio, por quê? Porque lá em 1886 teve uma greve lá nos Estados Unidos que os trabalhadores lutaram por redução de jornada, teve briga com a polícia, teve mortes e alguns líderes do movimento foram condenados à morte por terem sido julgados como tendo sido os responsáveis pelas mortes que aconteceram durante aquela greve. E 6 anos depois foi feito um novo julgamento, eles foram inocentados e foram condenados aos policiais, que na verdade teve mortes, muitas mortes, e que na verdade quem tinha provocado essas mortes era a própria polícia. E isso então marcou para todo mundo, para o movimento sindical de todo mundo, né, o 1º de Maio como Dia do Trabalhador. Então, mas para fazer essa referência do coletivo, né? Então, o sindicato, ele teve, assim, ao longo de toda a história, essa importância do coletivo, e hoje a gente bota muito essa diferença, a diferença de que hoje nós estamos vivendo uma mudança, não hoje, já vem de algum tempo, aonde você tem outras realidades da forma de convivência entre as pessoas, da forma de comunicação, da forma de organização, e se parte muito para questões mais individuais. Então, o sindicato hoje ele ainda está tendo que mudar assim a forma dele se aproximar dos trabalhadores, a forma dele conversar com os trabalhadores, porque essa mudança está desafiando o sindicato, né? Tem um momento que aqui no Brasil o movimento sindical teve uma força tão grande que influenciou diretamente na eleição de um presidente, que teve uma reeleição, teve eleição de sucessor ou de sucessora. Então, o poder político, por muito tempo, teve uma influência muito grande do movimento sindical. E isto também, toda ação tem uma reação, né? Veio a reação do enfraquecimento do movimento sindical. E isso aconteceu a partir da queda da presidente Dilma. Isso levou com que se fizesse uma reforma sindical onde mexeu com a arrecadação dos sindicatos, se tirou a capacidade dos sindicatos de ter força para organizar movimentos, né? E então isso fez com que mudasse muito a capacidade do movimento sindical em conseguir influenciar em decisões, né? Eu sempre digo, lá no Congresso, você vai votar um projeto, tem os que estão lá com um interesse de um lado, e normalmente são os que têm lá uma representação mais empresarial, mais do agronegócio, mas inclusive hoje da questão de igrejas também ganhou muita força, porque elegeu muitos deputados ao longo do tempo. Então já tem essas mudanças e essas pessoas estão lá fazendo muito a pressão em cima dos deputados para que votem determinados projetos a favor dos seus interesses. E os trabalhadores, eles perderam muito isso. Perderam muito, o movimento sindical perdeu muito. Então, a capacidade de estar lá em Brasília, de fazer movimentos na rua e que repercutissem através das próprias da imprensa, isso foi uma mudança bem significativa que teve de alguns tempos para cá, né? E houve também essa coisa de a mídia jogar muito contra, né? Porque a mídia também tem os seus interesses. A grande mídia, ela sobrevive de arrecadar dinheiro de propaganda de grandes empresas, né?
Então está lá uma Nestlé, está lá uma JBS, uma BRF, está lá uma GM, uma Ford. Então essas empresas têm interesses e a mídia acaba sendo sim, como é que dizer assim, parcial e induzindo certas coisas para um determinado lado. Então, se queimou muito, né, o movimento sindical, principalmente na história de dizer que o sindicato está aí só para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro, e não faz nada, e não sei o quê. Então, a dificuldade de você conseguir ter o sindicato sendo visto com aquilo que é o trabalho dele, se jogou muito contra nesses últimos anos. Então, isso influenciou, né? Mas eu não estou colocando só isso. Tem outras realidades, assim, de o sindicalismo não ter conseguido se aproximar dos trabalhadores desempregados, né? Então, teve momentos que o desemprego esteve muito alto e os sindicatos não estavam, assim, fazendo alguma coisa para os desempregados, né? Protegendo os trabalhadores empregados com os acordos, com a manutenção de leis e direitos, e os desempregados soltos, né? Se debateu muito sobre a necessidade de organizar esses trabalhadores, mas não chegou a acontecer. Então, esses são episódios que eu citaria assim como muito relevantes para a ascensão, para dificuldades que o movimento sindical teve ao longo do tempo. Andrés, que o sindicato, talvez, estava falando que ele perdeu um pouco de força em virtude, né, de algumas ações. Talvez essa força não foi por alguns líderes, né, em sua maioria, ter optado por um partido político, talvez? Na tua visão, qual que é a tua visão? Talvez tenha a ver com isso? Não tem? Thales, eu diria o seguinte... Porque até então, no começo, era muito polarizado, né? Sim. O sindicato estava trabalhando, mas não tinha até então um partido político que defendesse de fato o sindicato. Sim. Tinha alguns que... às vezes tinha algumas pessoas que estavam no sindicato, acabavam ingressando em um partido político e concorrendo. Uhum. Mas não, de fato, envolvendo, né? Sei que agora já existem, dentro de alguns sindicatos, existem até vários partidos políticos, né? Sim. Mas teve um partido em si que usou muito o sindicato, podemos dizer assim, ou para ser o trampolim. Na verdade... Talvez não foi por esse motivo? Não? Qual que é a tua opinião? Na verdade, assim, Thales, eu vou colocar de uma outra forma, e eu acho que é importante colocar, com porque certeza. Não é que veio um partido político e usou o movimento sindical. O movimento sindical no mundo inteiro, em todo o tempo, ele sabe a importância que é o poder... E a força que tem. O poder, não, mas eu quero dizer a importância que tem o poder político. Porque o movimento sindical, ele fica ali na porta de fábrica, lutando para ganhar um salário melhor, para ter melhores condições de trabalho, para isso ou para aquilo. Mas se tu não tiver decisões políticas, que eu digo porque são assim que se constroem leis a favor ou contra. Então, é um conceito que muitos acham que o sindicalismo não deve, assim, discutir política, né? Isso é um conceito que existe muito por aí, muito forte, mas as decisões políticas são as decisões que decidem a vida dos trabalhadores. E o trabalho, né, o salário, é a coisa mais importante que quem trabalha depende dele. A grande maioria na sociedade é dependente do seu trabalho. Mesmo aqueles que têm salários altos, eles precisam trabalhar para receber aquele salário. Então, assim, quais são os interesses que a classe trabalhadora tem e como que ela vai fazer com que essas conquistas se consolidem, né? Então, a luta política, ela é isso. Então, independente do partido que você escolha, isso é inegável. A questão de você ter os sindicatos,
os trabalhadores terem que se envolver em política. Porque a polêmica acontece justamente quando as pessoas veem que alguma liderança está fazendo algo mais para o seu interesse particular. E aí que começa toda essa bronca e que o sindicato não tem que se meter nisso e tal. Mas existem as duas realidades, digamos assim, dos maus políticos, né, que não fazem um bom uso do seu mandato, de outros fatores complexos, porque existem muitas questões que envolvem uma escolha política, né? E, sem dúvida, no Brasil, o fato de ter tido uma influência do movimento sindical na eleição de um partido que comandou o país por um bom tempo, essa influência que foi vista por uma outra categoria, classe, né? Uma classe mais de elite, que tem outros interesses, tem interesses assim de não ter impostos, de reduzir impostos, de ganhar benefícios, de ter facilitado a venda dos seus produtos para tudo quanto é lado. Então, assim, a importância ela continua sendo a mesma. O fato de um partido ter chegado ao poder com o apoio do movimento sindical, esse partido ele nasceu do movimento sindical. Ele não veio de fora e chegou aqui e disse, não, vocês, trabalhadores, têm que fazer isso e... Né, ingressarem neste partido. Não, nem questão de ingressarem, é apoiarem, né, é fazerem com que este partido ganhe poder e tal. Né? Não, eles estavam dentro do movimento sindical. Então, entender essa coisa que muito se diz hoje, não, nós somos tudo iguais, nós temos que construir, sim, uma sociedade com menos diferenças, isso sem dúvida, Thales, não tem dúvida nenhuma. Mas entender como funciona, você não pode fugir disso. Né? Você quer uma sociedade mais justa, com mais igualdade ou com menos diferenças que, pelo menos, assim, diferentes nós somos, né? Querer botar todo mundo num patamar igual, isso também não está certo. A gente acha que tem que ser, tanto no movimento sindical como na sociedade como um todo, tem que ter a democracia acima de tudo. Então, o fato dos trabalhadores participarem dos processos de escolha de candidatos, ele é absolutamente indispensável. Então, o fato de alguém que faz parte de um partido político, apoiado por movimento sindical, chegue ao poder, aí vem essa discussão, né? Se os sindicatos se desgastaram por causa do desgaste que esse governo teve, você acerta ou erra, né, em tudo, né? Normal. Mas é normal. Mas, assim, a questão de ter que participar, de ter que estar lá para fazer as decisões políticas, isso é indispensável que o movimento sindical e os trabalhadores, como classe trabalhadora, entendam. Porque hoje a gente vê muito trabalhador que está apoiando o cara que vai lá e tira direitos, né? Ele não está muito interessado se aquele cara fez isso ou não, porque o pessoal não acompanha os mandatos, né? Então, o cara elege um deputado, elege um senador, elege um governador, elege um presidente, e não está muito vendo, assim, entendendo como é que a coisa está funcionando a partir da eleição dessas pessoas. Porque você está colocando pessoas que vão defender interesses de uma classe, de um setor, né? Então, o setor do agro, ele tem os seus deputados que trabalham muito forte para defender os interesses do agro grande, eu falo, né? O próprio, tem lá, chamam assim, né? A bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? São interesses específicos que estão lá sendo defendidos por pessoas que foram eleitas e representam esses segmentos. Então, os trabalhadores, eles têm a maior força na sociedade, porque somos todos, né?
Então, entender o que seria o ideal para essa classe trabalhadora, para diminuir as diferenças que tem na sociedade, para dar mais dignidade, esses são os desafios que a classe trabalhadora tem lá na sua base, né? As pessoas que vão ser eleitas para tomarem decisões, claro que tem que fazer uma boa escolha. E quando tem que dizer que errou, errou. Mas o movimento sindical não pode se distanciar disso. Ele tem que fazer da forma correta, que é ser democrático, defender a democracia sempre, né? E ser transparente. Então, eu acho que é isso. E ter o desgaste é inevitável, né? Quando você assume o poder, você tem, né, não atende todas as demandas, todas as reivindicações, todos os sonhos, aí passa a ser questionado, aí passa a apontar, não, o sindicalismo não pode se envolver com isso, porque tu vê, tem gente que mete a mão no dinheiro, e aí como é que fica e tal, né? A gente vai ver que distorções tem em todos os setores da sociedade, né? Tem em igrejas, tem na polícia, tem no direito, tem nas empresas. Então, a nossa sociedade ela tem essa diversidade e nós temos que tratar os problemas seria bom se tratasse de forma igual, mas não trata, porque os pobres sempre pagam muito mais a conta do que os ricos, mesmo quando é para fazer justiça, né? Então, acho que, né, resumindo, Thales, assim, o poder que foi construído através do movimento sindical, de terem representantes eleitos, ele foi positivo, porque nesses períodos a gente teve maior geração de emprego, teve ganhos na renda dos trabalhadores, foram criadas leis que beneficiaram os setores da sociedade, e entender esse processo, né? Entender que às vezes são ciclos que chegam no momento e mudam, né? E hoje é um grande desafio para o movimento sindical, um mundo do trabalho onde ele está mudando muito, muitos setores com muita automação, né? Essa redução da jornada de trabalho ou limitação da escala de 6x1 para pelo menos 5x2, né? Está tendo realmente um debate muito intenso na sociedade sobre isso e tem que se debater, porque as empresas ao longo do tempo, os trabalhadores ao longo do tempo, eles você teve muito ganho de produtividade, ou seja, você produz bem mais do que produzia uma vez, mas continua trabalhando no mesmo tempo, né? E então, como é que vai se dar para essas pessoas algum ganho na qualidade de vida delas se continuar sempre nesse 6x1? 5x2, para mim, acho que é uma coisa de bom senso, até porque tem muitos na sociedade que trabalham 5x2, né? Só vamos explicar, porque às vezes, né, as pessoas que estão em casa, estão acompanhando, está uma discussão muito grande, o 6x1, 5x2. Mas, às vezes, as pessoas não entendem o que significa isso. O que é o 6x1? Que, na realidade, são os dias trabalhados, né? Mas vamos explicar um pouquinho melhor o que é o 6x1 e o que é o 5x2. O que é essa discussão que está ocorrendo no Congresso, né? Que a gente sabe que está uma discussão muito acalorada em alguns pontos, né? E é uma discussão que é interessante que a comunidade reflita e faça essa discussão também. Sim. Então, nos explica um pouquinho o que é o 6x1, 5x2, o que isso reduz... 4x3. 4x3, enfim, o que é, de fato, o que isso beneficia ou pode prejudicar? Na tua opinião, lógico. Sim, né? claro. Cada um tem a sua opinião e eu sempre digo, estamos num país democrático, tem a tua, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Mas, na tua opinião, que isso beneficia ou não beneficia o trabalhador, beneficia ou não a empresa, enfim... Quem beneficia e quem não beneficia esse 5x1, 6x1, enfim, 5x2, desculpa, ou 6x1, ou 4x3 também tem, né?
É exatamente assim, a questão de número de dias que você trabalha durante a semana. O 6x1 significa aqueles que trabalham 6 dias e folgam um. E que eu diria que está muito no setor do comércio e de serviços. Tem muito do setor da indústria que também tem escala 6x1. Mas eu acho que o setor que mais avançou para o 5x2 também é a indústria, né? Você pega a BRF, é 5x2, só que é um modelo um pouco misto aí, porque você trabalha 5 dias por semana, mas a unidade trabalha 6. Então, na verdade, o trabalhador na BRF, todos têm um determinado dia de folga, que é o domingo, que é de todo mundo. Mas o segundo dia de folga, ele varia. Numa semana você tem folga na segunda, na outra semana você tem folga na terça, na outra você tem folga na quarta. Então, essa é a forma que tem na nossa unidade. Serafina Corrêa. Porque a BRF de Marau já é 5x2 de trabalhar de segunda a sexta. A frigorífico em Nova Araçá é 5x2 de trabalhar de segunda a sexta. Então, como que seria essas mudanças? Eu acho que eu já digo, já emitindo um pouco a opinião, é necessário fazer essa discussão porque eu estive lendo um artigo de alguém que é contrário a fazer essa mudança. Então, o argumento é de que o Brasil está muito aquém do que outros países que têm outras escalas de trabalho, porque o Brasil ainda está muito aquém no ganho de produtividade, que precisa investir em educação, em uma série de coisas, né? Mas isso sempre é... Eu me lembro de uma coisa antiga também, Thales, que sempre se dizia assim, não, primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. E ao longo da história a gente vê que o bolo ele está sempre indo muito mais para um lado. A concentração de riqueza ela é um processo que não para, que você vai ver qual é o percentual da população que tem tanto da riqueza, você vê que vai concentrando. Os que têm menos, o número vai aumentando. E os que têm mais riqueza, o número vai diminuindo, né? Então, isso significa que está se concentrando mais. Então, essa coisa de o Brasil não estar preparado para uma mudança, eu acho que isso é realmente assim, uma defesa de quem não quer que haja essa mudança. Eu acho que tem exemplos aí muito, né, de que quando você faz uma alteração e reduz o número de dias trabalhados, você dá mais dias de folga para as pessoas. E isso faz com que as pessoas aumentem a sua produtividade, porque elas descansam mais, elas quando vão trabalhar, elas têm uma outra condição para produzir aquela produção que precisa ser feita. Então, eu particularmente faço um pouco uma separação de discutir a escala, de passar de 6x1 para 5x2 ou para 4x3 e a redução de jornada de trabalho, né? Porque eu acho que tem que se medir essas duas situações. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós temos todas as condições de fazer 5x2, porque é até o argumento de quem está se dizendo contra, ele fala lá que tem muitos lugares que tem 5x2 por acordo coletivo. Então, faz uma negociação com uma empresa e coloca lá no acordo que vai ser 5x2, né? Às vezes com redução de jornada e outras sem redução de jornada. Então, assim, o 5x2 é você ter 2 dias de folga, que eu acho que assim, que nem o pessoal está dizendo, 6x1 é desumano. Você trabalhar 6 dias, você ter um dia que você simplesmente, principalmente a mulher, tem que limpar a casa, ajeitar a casa, fazer aquelas coisas, aí você vai ter tempo de descansar mesmo, de lazer, não tem nenhum. Então, o 6x1 é desumano, sim, é desumano. E 5x2, pelo menos, minimiza um pouco isso.
E a jornada de trabalho, aí tem que se debater. Nós temos, sim, muito ganho de produtividade. Essa questão de ter que melhorar essa escala de ganho de produtividade, que tem que dar mais qualificação para os trabalhadores no Brasil, é verdade também. Mas os exemplos no mundo mostram que quando você tem uma redução de jornada, você tem um ganho de produtividade, porque você deixa o trabalhador descansar mais, ele rende mais quando ele trabalha. Então, essas coisas têm que ser discutidas, e eu acho que o importante é que se abriu esse debate, e, assim, eu faço essa defesa. Eu tenho certeza que o Brasil tem condições de fazer uma mudança. O tamanho da mudança é que tem que se discutir, tem que se chegar a um consenso. Hoje nós trabalhamos, o profissional trabalha 44 horas, isso, né? Isso. Semanais. Sim. Com a jornada de 6 por, né? Se sair de 6 por 1 para 5 por 2, essas 44 horas continuaria sendo ou baixaria essas 44 para, sei lá, 40 horas? Como é que em termos de horas trabalhadas? Na verdade, Para nós esclarecer um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais claro para quem está em casa. Como Sim. é que é esta discussão? Eu diria assim, vamos pegar a proposta que existe, que está lá no Congresso. Ela acaba com a escala 6 por 1 e propõe a escala 4 por 3. Então, lá, essa proposta tem um limite de 36 horas. Né? Baixa a jornada de trabalho, o horário de trabalho. Baixa a jornada, baixa o número de dias. Essa é a proposta que está naquele PL que foi mandado para o Congresso. Né? Então, E isso vale para todas as classes. no momento que você disser que são 36 horas, vamos supor, vai valer para todo mundo. Se você disser que vai ser 4 por 3, vai valer para todo mundo. Então, aí que vem essa questão de qual é aquilo que é possível ser mudado no Brasil. Né? O 6 por 1, eu acho que é ultramente necessário, né, que seja finalizar. 6 por 1 é uma escala que tem mínimo número de países, eu até vou pesquisar um pouco mais, mas são pouquíssimos países que ainda têm na sua legislação escala 6 por 1. Pouquíssimos. Agora, a polêmica está na questão da jornada. Daí você vai ver que tem gente que está dizendo que o Brasil até tem uma jornada menor do que alguns outros países, na média e tal. Então, tem muitos... essa coisa de você ter uma jornada de 44 horas e você vai ver que a estatística diz que o Brasil tem uma média de jornada inferior a 40 horas, é porque tem muitos setores que já não trabalham 44. Já se conseguiu, que nem o cara defende assim, os acordos. Os acordos, a gente também já tentou fazer redução de jornada por acordo, não conseguimos. Então, assim, essa coisa da jornada realmente é o que acho que pega mais. Né? O projeto ele vincula a extinção da escala 6 por 1 e a aprovação de uma escala 4 por 3 com 36 horas. A gente sabe que pode se mudar isso. Né? A gente sabe que, através de debate e de negociação, pode-se aprovar o projeto, mas diferente do que ele está. Então, eu acho que essa é a questão. Que às vezes até pode ele ser transformado, por exemplo, de 5 por 3, de 36 e para 40 horas. Claro, Que aquilo também que... aumenta um pouquinho o número de horas trabalhadas, no caso dá 8, né? 8 horas diárias, e que a maioria das empresas já, né? E é a defesa que a CUT faz. A CUT já há algum tempo defende as 40 horas, né? Agora, então, 36 horas, aí talvez, dependendo da empresa, dependendo do setor, vai ter que contratar mais uma pessoa, e aí acaba aumentando o produto final também, sim. Né? O setor bancário tem muito 36 horas. 36 horas, né? por exemplo. Né? Então, você pode fazer, assim... escalas específicas para setores da economia. E, talvez, né, não seria interessante debater cada área ter uma jornada de trabalho específica? Não seria um momento de discutir isso, talvez? A gente está falando, Thales, de dois aspectos que
quando foi mudado de 48 para 44, né, hoje também está se falando de reduzir a jornada de trabalho e de acabar com um regime de escala que é 6 por 1. Então, tem que ter uma legislação geral para dizer que isso aqui é o máximo. O máximo é 5 dias por semana, né? Você pode trabalhar 5 dias por semana, não pode trabalhar 6. Tem que limitar a 5. Se precisar, tem que gerar emprego para poder fazer rodízios, ou você trabalha numa semana numa sequência de dias, na outra semana trabalha com outra sequência para atender. Tem um comércio aí que trabalha e abre nos domingos e nos feriados sábados, e tal. Então você pode mexer nas escalas das pessoas para que tenha uma variação, né, um rodízio, mas você diz que as pessoas em si vão trabalhar 5 dias por semana. E o número de horas, então, também tem que ser fruto de debate. A CUT defende 40 horas, historicamente, assim, há muito tempo. Então, essa discussão e essa defesa de 40 horas é, assim, o que mais tem amadurecido dentro da maior central sindical do país. Então, obviamente que você pode encaixar 40 horas em uma escala de 5 por 2, né? Então, se é isso que vai ser o geral, aí é outra coisa. Tem que ter o geral, tem que ter o limite de 5 por 2, ou 4 por 3, que é o que está lá no projeto. Para mim, se viesse 4 por 3, claro que eu vou dizer, não, é melhor, mas a gente tem que entender a realidade também, né? Porque então, 4 por 3, dependendo, se for 36 horas, tu trabalharia 4 e folgaria 3 dias. Então, dependendo para alguns setores, vai até, pensando economicamente para algumas empresas, inviabilizar o negócio, né? Mas tem uma coisa... Analisando por este lado, né? Tem uma coisa nesse próprio 6 por 1, Thales, o argumento que eu vi naquele texto é assim, não, o Brasil tem que se qualificar mais para poder ganhar mais produtividade, para poder não perder competitividade numa mudança de jornada, de escala. Mas como é que um jovem vai estudar e trabalhar hoje, né? Essa forma de escala 6 por 1, ele praticamente impossibilita, né, de você estudar. Tem muita gente estudando? Sim, mas tem muita gente que não está estudando, não está conseguindo se qualificar por causa de ter muita jornada de trabalho e não consegue se encaixar. Então, você, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho vai servir também, e que é hoje também um fator, né? A gente fala sobre a sobrecarga de trabalho, mas tem muito a sobrecarga de trabalho e estudo, porque muitos jovens fazem isso, trabalham e estudam. E eu acho que muito da falta de qualificação está nessa dificuldade de tempo, né, de condições. Então, se queremos que tenha mais qualificação, tem que também ter condições para que se faça essa qualificação. Então, temos que mexer. Eu diria assim, temos que mexer. O Brasil tem que mexer. Tem que discutir, né? Mas tem que mexer. E deixar como está, né? Nós não vamos avançar. Nós não vamos superar. Esse tema que a comunidade também discuta, né? Que Sim. entenda, que busque mais, né? Sim. Que isso é interessante. Claro. Adelski, a conversa está muito boa. Sim. Com certeza. Mas o tempo também já... Certo. Eu gostaria de te agradecer, principalmente por ter vindo aqui conversar conosco, falar um pouquinho sobre o movimento sindical aqui em Serafina Correia, algumas discussão, a exemplo da escala que se discute muito, 6 por 1, 5 por 2, enfim, Sim. 4 por 3, enfim, a discussão que está acontecendo, e é bom isso, Sim. e é salutar, eu acho que tem que abrir essa discussão. Eu sempre digo, se nós não fizermos o nosso dever de casa, começar nós discutirmos, né, buscar um entendimento, vamos deixar para os outros sempre, toda hora. Não, é bom a gente debater, porque a gente, querendo ou não, a gente tem como chegar aos nossos deputados. Também tem gente que não sabe nem quem votou na última, né? Sim. Para deputado, por exemplo. Mas é sempre interessante tu ter o contato e ver quem é teus deputados, se eles estão alinhados com a tua ideologia, com o teu pensamento ou não. Para, na próxima eleição, tu buscar votar em quem está alinhado contigo, independente de partido, classe, enfim, mas sempre buscar o seu alinhamento. Por isso que é bom a gente ter discussões
E aí a gente, em cima das discussões, buscar os nossos políticos. Certo. Que muitos não fazem por essa maneira, pensam em outras maneiras, né? Sim. Mas enfim. Modelski, obrigado. Obrigado, Thales. E a gente fica muito à disposição porque realmente a gente preencheu aqui esse espaço, estaria bom de continuar, mas o bom é que então a gente conseguiu dar um conteúdo para essa conversa e é bom que a gente possa fazer outras porque ainda temos muito para a gente poder tentar contribuir. E quem sabe a gente venha fazer aí, Modelski, num futuro bem próximo. Ok, obrigado. Muito obrigado, Modelski. Muito obrigado a você pela audiência. E nós vamos ficando por aqui e a gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com. Na Hora Unix Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unix Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.